querido sócio, graça e paz. Vamos iniciar então a nossa formação da carta, da exortação apostólica deixada pelo Papa Francisco sobre o chamado à santidade. Isso mesmo, você sabia que você pode ser santo? Isso mesmo. Essa carta aqui, essa exortação, na verdade, nós vamos trabalhar ela por capítulos. E hoje nós vamos dar início ao primeiro capítulo, que é a chamada à santidade. Isso mesmo. E é tão bonito, gente, de ver o carinho do Papa Francisco para a gente, que ele dividiu isso em vários subtítulos, na verdade 7 subtítulos. E a gente vai trabalhar alguns hoje, tá bom? Então, o primeiro, olha que lindo que ele coloca aqui para a gente, nesse primeiro subtítulo, os santos que nos encorajam e acompanham. O que o Papa Francisco quis dizer para nós nessa primeira parte aqui? O Papa recorda que nós não estamos caminhando sozinhos na fé. Isso mesmo, você sabia que diante da dificuldade que você passa, das situações que você vive, nós não estamos sozinhos? Olha que lindo que ele fala. Há uma grande nuvem de testemunhos, ou seja, os santos que já estão com Deus e intercedem por nós e nos inspiram. Eles são exemplos de vida que mostram que é possível sim viver o evangelho em qualquer tempo. Então eu queria dizer para você e te dar aqui uma dica. Eu não sei se você já tem o hábito, de ter um santo, onde você recorre a ele, pede a intercessão dele. Às vezes a gente tem um santo de devoção, por exemplo, eu tenho um carinho muito grande por São João Paulo II e Santo Antônio. Então eu peço bastante a intercessão deles. Mas durante todo o ano, no caso desse ano de 2026, eu escolhi um santo para rezar. E você? Eu queria dar aqui essa sugestão. Escolhe um santo nesse ano de 2026 para você pedir a intercessão dele, porque assim você vai conhecer a vida desse santo e vai poder viver isso que o Papa Francisco fala para nós. Você vai poder conhecer a história dele, ver as lutas, as virtudes dele e olhar para ele e falar assim, olha, é possível ser santo. Se esse santo conseguiu, eu também consigo. É por isso que o Papa Francisco colocou isso nesse primeiro subtítulo. São pessoas que nos encorajam, que nos mostram a beleza, de viver a virtude, de viver a santidade e fala para nós, é possível, tá bom? Então, é aqui a primeira dica para você. Pare um pouquinho aí e pense em um santo para você estar vindo se familiarizar com ele, tá bom? Uma outra coisa que o Papa Francisco coloca, olha que lindo isso, os santos ao pé da porta. Aqui, meus irmãos, o Papa Francisco, ele fala dos santos da vida cotidiana. Esse santo sou eu e você, que vive uma vida ordinária, do comum do dia, dos afazeres. Olha que lindo que ele fala. São pessoas simples, que vivem o amor de Deus no dia a dia. Pais, mães, trabalhadores, avós, pessoas anônimas que fazem o bem. Ele nos mostra que a santidade muitas vezes está escondida nas pequenas atitudes de amor e fidelidade. Meus irmãos, sabe, por exemplo, quando você está fazendo aquela comida e você esquece de colocar o sal e na hora que você vai provar, você começa a reclamar, a murmurar? O Papa Francisco ele fala assim, que você pode ser santo desse jeito, nas pequenas coisas do cotidiano do seu dia a dia. É os santos do ordinário vivendo de maneira extraordinária. Se você tiver com a sua carta aí, no número 7, olha que lindo que ele fala. Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, no pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nessa constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Ou, por outras palavras, da classe média da santidade. E olha que lindo que ele diz no número 9.
a santidade é o rosto mais belo da igreja. Então aqui, gente, na hora que ele fala assim, os santos ao pé da porta, o Papa Francisco quer mostrar para mim e para você que no dia a dia, nos afazeres nossos, a gente precisa dar um sentido para isso, né? Às vezes, eu tenho o costume de dizer isso bastante aqui dentro da comunidade. Deus, às vezes, faz a gente viver várias situações do nosso dia que a gente deixa passar. E, às vezes, a gente tem a oportunidade de oferecer, supondo. Eu chutei a mesa, né? O cantinho da mesa. De vez de eu murmurar, de eu reclamar, Senhor, obrigado, e eu ofereço essa dor que eu estou sentindo pelas almas do purgatório, né? Essa comida, que nem o exemplo que eu dei para vocês, a comida que sai sem sal, de vez da gente reclamar, oferece, Senhor, eu quero comer essa comida sem sal, oferecendo esse pequeno sacrifício por amor a Ti. Então, a gente vai vivendo o dia a dia nosso, dando um novo sentido. E é isso que ele mostra aqui para nós, que é os santos do nosso dia a dia. Você sabia que às vezes você está aí rodeado de pessoas e alguma dessas pessoas pode um dia ser santo de altar? Você já parou para pensar isso? Que um dia você pode ter vivido com uma pessoa que é santo? É isso mesmo, porque a santidade ela é para todos, diz o Papa Francisco. Olha que lindo que ele fala aqui, ó. O Senhor chama. Quem que o Senhor chama? Adivinha, para viver essa santidade? Pega o seu dedinho e faz assim, ó. Deus chama eu e você para ser santo. Olha que lindo que o Papa Francisco fala. Deus chama todos à santidade, não apenas alguns escolhidos. Cada pessoa é chamada a viver uma vida que reflita o amor de Deus, independente do seu estado de vida. Seja você solteiro, seja você casado, seja você um sacerdote, um religioso, uma religiosa, uma viúva, todos nós somos chamados a ser santos. Gente, no número 10, eu achei isso tão lindo. Perdão, no número 11. Olha o que ele fala. Cada um por seu caminho. Por isso, uma pessoa não deve desanimar quando contempla modelos de santidade que lhe pareçam inatingíveis. Eu não sei você aí, mas eu pelo menos, tem hora que eu olho para alguns santos e eu falo assim, meu Deus, é muito difícil. Vou dar um exemplo. Padre Pio. Gente, ele tinha muitos dons, né? Ele levitava, recebeu as chagas, ele teve experiências muito místicas com Cristo. Então, aí você olha para a vida a vida do Padre Pio e você fala assim, não é possível eu ser santo. Mas o Papa Francisco, ele fala assim, que a gente tem que olhar para... Ele acabou de falar isso. A gente tem que olhar para essas pessoas com outro tipo de olhar, que eu vou continuar a ler para vocês. Porque senão a gente olha para esses santos e fala assim, a santidade não é possível para mim, não. Por isso é que ele fala assim, ó, modelos de santidade que lhe pareçam inatingíveis. Porque às vezes a gente olha para alguns santos de devoção nossa e a gente fala que isso é impossível. Mas olha que lindo que o Papa fala. Há testemunhos que são úteis para nos estimular e motivar, mas não para procurar copiá-los, porque isso poderia, olha que lindo, até afastar-nos no caminho único e específico que o Senhor prediz para nós. Tem uma frase, gente, que na hora que eu li aqui, eu lembrei na hora de Carlos Acutis, uma fala muito conhecida. Para você que está aqui assistindo, que não conhece, né, Carlos Acutis, ele é um santo nosso agora desse tempo, um jovem, e ele dizia assim, ó, nós não somos fotocópias, nós não podemos ser fotocópias de pessoas, nós temos que ser originais. E é justamente isso que o Papa Francisco quis dizer aqui, nesse subtítulo, O Senhor Chama. O Senhor chama todos. É muito belo, né? O chamado ao sacerdote, à vida religiosa, aos celibatários. Sim, a vida matrimonial daquelas pessoas que conseguem rezar muito. É lindo, sim. Mas o Papa Francisco fala para a gente que a gente pode olhar para a vida desses santos que foram padres, que foram bispos, que foram pais, santos, e olhar para eles e falar assim, sim, é possível eu ser santo. Porém, eu não posso copiar eles. Eu tenho que olhar para eles e ver as virtudes, ver a busca da santidade deles e falar assim, ó, sim, é possível. Mas como que Deus me chama a missão que Deus me dá
para a santidade? Porque o chamado à santidade, ele é para todos, mas cada um tem a sua missão. Padre Pio foi santo assumindo a missão dele. Santo Antônio foi santo assumindo a missão dele. A Yara vai ser santa assumindo a missão dela. E você que está aí me assistindo vai ser santo assumindo a sua missão. Aí eu te faço uma pergunta que você vai ver que é mais para frente que o Papa Francisco fala para a gente. E qual é a sua missão? Você já parou para pensar aí? Qual que é a tua missão? Sim, Yara, a minha primeira missão é ser santo. Sim, é verdade. Mas como ser santo? Como viver essa santidade? É aí que você precisa criar uma intimidade com Deus. É aí que você vai precisar entrar na cela, como diz Santa Catarina de Sena, na sua cela interior, para perguntar para Jesus. Jesus, qual que é a missão minha? Como que eu posso ser santo aqui nesta terra? Tá bom? E olha que lindo aqui também, gente, quando o Senhor fala, o Papa Francisco, ele diz assim, a ti também. Se vocês verem o subtítulo que coloca, né? Aqui, gente, eu achei tão lindo, porque o Papa Francisco, ele reforça que esse chamado à santidade, ele é universal? Sim. É para todos? Sim. Mas ele é pessoal. Deus te chama, meu irmão. Deus te chama, minha irmã. Deus me chama, Yara. Olha que lindo. Não é algo genérico ou distante. Deus chama cada pessoa pelo nome. Fala para mim aí, qual que é o seu nome? O meu é Yara. Então, Deus chama a Yara para ser santa, para viver uma vida santa no lugar onde ela está. Lá no número 14, olha para vocês verem, para a gente já ir terminando. Para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso ou religiosa. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns. Você já pensou isso? Eu já pensei várias vezes. Porque às vezes a gente olha para os santos e fala assim, para as pessoas assim que estão nesta terra, estão vivendo conosco, mas assim que fica 2, 3 horas rezando, fazendo adoração, e reza rosários e mais rosários. E aí você fala assim, ó, a santidade é para ele, não para mim, porque eu não estou conseguindo. Olha que lindo que o Papa Francisco, ele está olhando para a gente que vive aí a vida comum, que vive aí trabalho, casa, esposo, filho, netos. Ele está olhando para nós e está nos direcionando. Por isso que ele fala assim, ó, que a gente pode cair no erro de achar que essas pessoas que são santos são as pessoas que só ficam rezando e que se afastam da vida comum. Olha o que ele fala ainda, para dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Olha isso, ó. És um consagrado ou uma consagrada? Ser santo vivendo com alegria a tua doação. Está casado? Você que está aí me assistindo é casado? Olha o que o Papa Francisco fala. Ser santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. Aí eu te faço essa pergunta. Você tem cuidado do seu esposo? Você tem cuidado da sua esposa como Cristo cuidou da igreja? Você tem acolhido ele quando ele chega em casa? Tem preparado a comida com amor, com carinho? Tem tido diálogo, conversa? É aí, viu? És um trabalhador? Ser santo cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. Não seja você um trabalhador que faça a mesma coisa que todos fazem. Pelo contrário, faça diferença. Ser santo. És progenitor, avô ou avó? Ser santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Vovô, vovó, você tem ensinado os seus netos a rezar o Santo Terço? Você tem ensinado os seus netos a adorar Jesus? Você tem ensinado os seus filhos a lerem a Sagrada Escritura? A lerem livros de santos? É para a gente pensar, viu como a santidade ela é possível para nós? Estás investindo em autoridade? Ser santo lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais.
para a gente terminar. Olha que lindo, imagina o Papa Francisco falando isso para a gente. Deixa que a graça do teu batismo frutifique num caminho de santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus. E para isso, opta por Ele. Escolhe Deus, meus irmãos, sem cessar. Não desanimes. Olhando para tudo isso, não vai ser fácil viver a santidade. O Papa Francisco está falando para a gente. Não desanime. Imagina ele lá do céu olhando para nós, falando assim, não desanime, meu filho, minha filha, porque tens a força do Espírito Santo para tornar possível a santidade. E no fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na minha e na tua vida. Você sabia que o fruto do Espírito Santo é nos fazer santo? Por isso que a gente precisa pedir a intercessão dele. Então vamos num breve momento pedir isso, para que o Espírito Santo nos ajude, meu irmão e minha irmã, a vivermos até aqui, né? Essa graça de sermos santos, de vivermos o ordinário da nossa vida de maneira extraordinária, de podermos, a partir de hoje, através da ação do Espírito Santo, não perdermos as oportunidades que Deus nos dá de ser santo, mas de fazer nas pequenas coisas, na educação do nosso filho, no limpar da casa, no acolhimento do nosso esposo, você, esposo, arrumando a luz, cuidando da sua casa, vamos oferecer esses pequenos sacrifícios por amor a Deus. Então vamos rezar esta oração do Espírito Santo para que Ele nos ajude a sermos santos, a sermos santos. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.